o tema reforma política pode ser uma cortina de fumaça, pode ser um engodo para desviar a atenção da opinião pública, desviar a nossa atenção para assuntos importantes que estão sendo tratados neste momento e que nós não podemos perdê-los de vista. Sobre a questão da reforma previdenciária, isso sim é um assunto que nós não podemos perder de vista, não podemos descuidar. A Operação Lava Jato é um fato que nós não podemos perder de vista, e a minha preocupação é que estrategicamente se coloca agora uma questão da reforma política, porque aí chama a atenção da imprensa, chama a atenção da opinião pública e, de repente, de maneira descompensada, intempestiva, vão passar lá questões da reforma previdenciária sem que nós, às vezes até nas caladas da noite, sem que nós estejamos atentos. Então fica um alerta para a gente compreender isso aqui. Agora, em relação à questão da reforma política, é um negócio bastante complicado a gente falar em lista fechada. Nós estamos aqui nos colocando veemente contra essa famigerada ideia de lista fechada, porque isso é uma caixa preta, isso é uma caixa obscura, tá? Porque o eleitor não vai saber quem que vai ser o escolhido do partido. Essa lista fechada, ela vai ter um elenco de pessoas, de nomes dentro do partido, e a pessoa vai votar no partido, e o partido é que vai fazer a escolha do candidato para quem é que vai ser o vereador, quem vai ser o deputado estadual, quem vai ser o deputado federal. Então nós entendemos isso que é uma restrição muito apenada da democracia. É você fazer uma ditadura disfarçada de democracia, e nós não concordamos com isso. Nesse tempo em que o Congresso Nacional intensifica esse debate, eu penso que a gente precisava nos inserirmos, cada um de nós, em cada local que estivermos. A sociedade civil como um todo precisa se inserir nesse debate para não deixar passar a oportunidade de que aconteça qualquer mini-reforma, mas que seja uma mini-reforma que vá ao encontro dos anseios da sociedade. E não é definitivamente o que se está propondo nessa mini-reforma para a eleição de 2018. E essa eleição de 2018, para mim, será uma virada de página, pode ser uma virada de página. Então, como querem colocar o voto em lista fechada e o financiamento público de campanha, deputado Malini, eu penso que a sociedade não pode deixar para depois ir às ruas fazer um grande movimento dizendo que não era para ter acontecido dessa forma. Eu percebi recentemente, a partir de 14, mas até o ano passado, a Igreja Católica, através da CNBB, fazendo um grande movimento de Brasil pela reforma política, pedindo os fiéis que assinassem um manifesto de reforma política. Eu só acho que estava equivocado, porque naquele manifesto já estava pronto uma orientação de reforma política. E eu penso que o debate precisa se dar. Qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor reforma, qual que é os termos que a gente precisa que mude nesse país para que a gente tenha uma política participativa, realmente democrática e que atende os anseios de toda a sociedade brasileira. Então, a oportunidade é agora. Eu, particularmente, penso que definitivamente nós não podemos ter lista fechada. Muitas vezes tem se comparado a Operação Mãos Limpas da Itália com a Operação Lava Jato aqui no Brasil. E tem realmente muita similaridade. Lá na Itália, quando começa a Operação Mãos Limpas, então era só um partido que tinha políticos envolvidos. Então tudo ia muito bem e tal, era um partido só, etc. Com o tempo, os juízes e procuradores da Itália começaram a pegar uma série de políticos de outros partidos, da maioria dos partidos italianos. Até que em determinado ponto, eles já tinham
indiciado, processado, cerca de 500 políticos, entre esses pelo menos 5 ex-primeiros ministros italianos. Quando chegou nesse ponto, uniu-se esquerda, direita, de baixo, de cima, do centro, se uniram e começaram a criar leis na Itália para barrar a Operação Mãos Limpas e para se autoprotegerem. Há uma similaridade muito grande com o que está acontecendo no Brasil atualmente. Esta reforma política, por exemplo, que teoricamente está em curso no Congresso, defendendo lista fechada e financiamento público de campanha, nada tem a ver com um discurso para a moralização do sistema político brasileiro. Muito pelo contrário. É mais uma artimanha dos caciques de vários partidos, inclusive do meu, enrolados até a alma com a questão da Lava Jato, e que agora todos concordam que a solução para o Brasil é a lista fechada e o financiamento público de campanha. A importância de estarmos aprofundando essa reflexão sobre todas as questões. Eu não diria nem, no momento não é nem reforma, são os desmontes daquilo que foi conseguido com sangue, suor e lágrima. Mas os espaços que nós precisamos de criar, todos os partidos, todas as entidades, os movimentos sociais, precisam estar discutindo o tempo todo, não apenas no momento em que a gente percebe que as coisas estão indo morro abaixo, mas nós temos que criar o hábito de discutirmos esses temas permanentemente. E é por isso que nós vamos continuar oferecendo à sociedade capixaba mais esta oportunidade com a Escola de Formação em Gestão Política, que é um curso certificado pelo IFES. Esse momento é um momento de que nós, trabalhadores e trabalhadoras desse nosso país, estamos sofrendo um ataque vigoroso, né, desse governo que não foi eleito pelo povo brasileiro, na tentativa de retirar direitos conquistados ao longo desses anos. Por exemplo, esse projeto que recentemente foi aprovado na Câmara Federal, que fala sobre a terceirização de atividades fins, é um projeto que rasga a CLT, tira direito dos trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores que trabalham em atividades fins, né, como é o caso de vários trabalhadores que trabalham em bancos, trabalham em empresas privadas, e isso significa de que esses trabalhadores vão estar à mercê, né, de certa forma, dos seus empresários, principalmente desses más empresários, que muitas das vezes contratam as empresas terceirizadas, e essas empresas terceirizadas acabam saindo do mercado de trabalho e deixando esses trabalhadores sem receber sequer seus direitos, como 13º, férias, enfim, toda a verba rescisória deles acaba sendo sonegada por eles. Uma outra reforma que, sem sombra de dúvida, vem trazer um prejuízo ainda maior para os trabalhadores é com relação à reforma da Previdência, que está sendo questionado, inclusive, né, por muitos e muitos trabalhadores de outras categorias, principalmente o Poder Judiciário, tem alertado, né, para que, de fato, isso não ocorra, porque são muitos trabalhadores que vão ficar sem direitos nenhum, vão ter que trabalhar muito mais do que trabalham hoje. O que nós estamos vendo no nosso país é um ataque aos direitos dos trabalhadores e, sem sombra de dúvida, os trabalhadores não vão ficar com a mão cruzada a esses ataques. Entendo que nós precisamos, deputado pastor Marcos Mansur, melhorar a produtividade do trabalho, mas o acesso ao direito, motivando o trabalhador, pode contribuir para o aumento da produtividade do trabalho, adicionado a outros elementos que façam com que o trabalhador se dedique com mais efetividade no exercício da sua função. Então nós precisamos aqui fazer a garantia do direito dos trabalhadores, e é sob esse aspecto que eu venho aqui também fazer a defesa das nossas emendas. A emenda número 4, ela trata
de acertar o texto do artigo 151 ou artigo 148, conforme fiz menção aqui, porque no parágrafo 1º desse artigo, diz que fará jus à licença paternidade o servidor que apresentar a certidão de nascimento do filho. Mas e o pai do filho adotivo? Como é que ele fará jus? Não é através da certidão de nascimento, porque ora não será daquele momento. Então eu estou aqui colocando no parágrafo 1º, o nascimento e a adoção deverão ser comprovados de acordo com a legislação civil. O cuidado com o filho não é só para o alimento físico, o leite materno, que quem acompanha, eu tenho 3 filhas, acompanhei a minha esposa durante o período de amamentação, vejo o quanto é sacrificante, o quanto é doloroso, mas este não é o único benefício que traz à criança a permanência dela com a mãe em tempo integral durante o tempo da licença maternidade. Pergunto eu, não seria importante que na ausência da mãe, o pai, deputado Nunes, fizesse jus a essa licença para ele dar aquele carinho que o emocional dessa criança vai precisar para ser uma criança com boa formação, para dar ao pai o direito à licença para que ele dê o conforto àquela criança de que ela precisa. Aqui nós estamos versando então sobre o direito do trabalhador e da criança. Esse projeto, na minha concepção, é um projeto polêmico. É um projeto polêmico. Eu vou votar favorável, mas é polêmico. Eu tenho meu raciocínio, respeito dos demais. Primeiro, que vai aumentar o número de filhos dos efetivos. Um monte de gente querendo ficar 20 dias em casa. Eu acho que é pouco comum alguém que tem coragem de posicionar verdadeiramente diante de um projeto desse. A situação do Brasil hoje e os temas que o Brasil discute, senhores deputados, senhoras deputadas e querido povo capixaba, leva o Brasil para uma reflexão de que a gente precisa valorar mais o trabalho diante do capital. A discussão que se dá no estado do Espírito Santo, e recentemente o governador posicionou, de que o corporativismo fosse desmontado do sentido de criar benefícios próprios para o corporativismo. A gente tem uma matéria aqui, já é uma matéria do governo federal, de conceder 20 dias de licença paternidade para os servidores públicos efetivos. E a gente já vê emenda apresentada para estender para os comissionados. E para o resto da sociedade, e para os trabalhadores da iniciativa privada, terão o mesmo benefício? Se a proposta fosse essa, de que tivesse uma lei tramitando no Congresso para que em toda a nação o homem tivesse 20 dias de licença paternidade, deputada Luzia Toledo. O que seria desse país? 20 dias úteis de licença paternidade. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui, mais uma vez, é a minha preocupação com as obras do contorno do Mestre Álvaro. Obra em cima da BR-101, obra importante não só para a Serra, mas importante para a economia e para a mobilidade urbana de todo o estado e do Brasil, já que a BR-101 corta grande parte aqui daquela região. E que também tem um impacto muito alto em cima dos acidentes. A BR-101, aquele trecho da Serra, é considerado por muitos um açougue humano, tendo em vista a brutalidade dos acidentes que ali ocorrem. O meu objetivo é cobrar providências. Aqui não está um crítico destrutivo que não quer a obra do contorno. Muito pelo contrário, aqui está um capixaba, um serrano, que precisa, como todos, da obra do contorno do Mestre Álvaro. O que eu estou alertando aqui a todo momento é que a obra, neste momento, está embargada pelo Tribunal de Contas da União.
E aí vai mais uma vez a pergunta: estamos diante de uma nova novela? Estamos diante de uma novela parecida com aquela do aeroporto de Vitória, que levou anos para ser solucionada? Estamos diante de mais uma das inúmeras tentativas, Brasil afora, de empreiteiras ou consórcio, de garfar, furtar ou roubar recurso público? Por que digo isso, deputado Freitas? Porque o TCU está dizendo que o consórcio, composto pela Contracto, Pelicano, Sul Catarinense e Enecom, quer começar a obra pela parte que eles chamam de filé mignon, a parte fácil, e deixar para o final aquela parte complicada, que o TCU fala que é a retirada de solo mole. 36% do valor da obra do contorno do Mestre Álvaro, uma obra de 350 milhões de reais, corresponde à retirada de solo mole e recolocação de solo bom, de solo compactado, de areia, de brita, para fazer um bom asfalto. Aí sabe o que acontece pelo Brasil afora? Quando chega nessa hora, as empreiteiras param e falam assim: tem que aditivar, tem que rever o contrato. Já fizeram a parte fácil, já ganharam o dinheiro ali. E aí o TCU cumprindo o seu papel. O TCU não pode ser criticado. Se a obra tem recurso federal, o TCU tem obrigação de fiscalizar. Mas eu quero aqui, senhor presidente, me reportar a algumas novelas que entram em nossas residências, nossas casas, em milhões e milhões de casas. Nessa novela da Globo, depois do Jornal Nacional, tem a novela da Globo. Eu fico impressionado com a violência, impressionado, deputada Raquel Lessa, com a violência que é projetada dentro dos lares das famílias. É uma coisa incrível, interessante, ninguém fala, nenhuma autoridade fala, porque não é bom falar da mídia. Para falar da mídia, não é uma coisa bom para o político. Mas nós temos que ser autênticos. Aliás, até aqueles que fazem parte da mídia criticam, porque já vi criticando. Agora mesmo tem uma cena que vai passar hoje, que a maluca lá sequestra, ela pede não sei quantos milhões, de 30 milhões, para poder liberar lá a moça, que eu não faço questão nem de citar o nome, e a coisa, cada dia que passa, vai piorando. Depois pedem, não vão ter violência não. Que é uma violência maior do que passa nessas novelas. Você que está assistindo aí em casa. E relato essa matéria com alegria. É uma conquista do norte do Espírito Santo, conquista do município de Boa Esperança, numa parceria com o governo do estado, que através desse projeto, com a participação e o apoio de todos os deputados e deputadas, certamente, que compreendem a importância de mais um empreendimento, de mais um investimento na educação. A Prefeitura Municipal de Boa Esperança, através do prefeito municipal Lauro Vieira, requereu e o governo atendeu, encaminhando a essa casa o projeto de lei de número 81/2017, destinando, através do artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Boa Esperança a fração de imóvel urbano com área de 16.461 metros, 51 centímetros. Destina-se exclusivamente à construção de unidade escolar no prazo de 5 anos. Portanto, um prédio escolar do município, uma escola que vem funcionando num prédio de determinadas limitações físicas, será destinado para um novo prédio que será construído
pela administração de Boa Esperança nessa área que está sendo cedida pelo governo do Estado. Então, nós aqui enaltecemos a iniciativa da Prefeitura Municipal, do governador Paulo Artung, ao estabelecer essa parceria, relatamos pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Rapidamente, gostaria de colocar uma situação que nós tivemos presenciando, fazendo uma visita à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, juntamente com o vereador Davi Ismael e o Conselho Tutelário, representante dos Conselhos Tutelares da Grande Vitória, e ali podemos constatar uma situação realmente que muitas vezes é difícil acreditar. Um ambiente totalmente inadequado, sem condições de atender à necessidade das nossas crianças, atender a grande necessidade, os grandes problemas que nós estamos tendo com as crianças e adolescentes do nosso estado, da nossa Grande Vitória. A delegacia atende a toda a Grande Vitória. Isso realmente eu fiquei impressionado. Eu quero aqui de público parabenizar o delegado Lorenzo, que ele faz milagre para atender, a demanda, a necessidade. Imagine bem, uma única delegacia para atender toda a Grande Vitória, desde a Serra até Viana. É impossível. Então, realmente eu pude observar que a estrutura, as condições, não tem condições de manter aquela delegacia ali para atender as crianças e adolescentes. Então, nós estamos agendando uma reunião com o secretário de Segurança. Nós vamos, junto com o Conselho Tutelar, ali colocar essa preocupação e pedir a remoção imediata daquela delegacia para um local mais apropriado, mais adequado, que possa realmente atender as crianças vítimas, né, de abuso sexual. Então, eu faço aqui um apelo ao governo do Estado, que realmente estude, o mais rápido possível, de remover aquele local, aquela delegacia para um outro local, porque aquela delegacia, realmente, a estrutura não tem condições de atender dignamente as crianças. Todo mundo sabe que o governo do Estado, através de um empréstimo de 350 milhões de reais, junto ao governo federal, fez um contrato cujo teor não foi e não se obteve a precaução de defender os altos interesses do Espírito Santo. Foi vendido o ativo do royalty do petróleo a $12 o barril do petróleo, e quando o Espírito Santo estava em 1 bilhão e 400 já de pagamento, o barril do petróleo estava já a $140. O então governador Renato Casagrande, tomando conhecimento de um contrato que estava lesando os cofres públicos já em torno de 1 bilhão e 461 milhões, para o pagamento dos 350 milhões, deu entrada de uma ação civil ordinária número 2178. Eu devo dizer que eu jamais conversei esse assunto com o senhor Renato Casagrande. Nunca conversei esse assunto com ele. Tomei conhecimento de que o Espírito Santo tinha dinheiro para receber, porque tinha pago devido a um pior dos negócios que o governo do Estado tinha feito, num desespero de tomar 350 milhões, e não tiveram a inteligência de colocar uma cláusula que os pagamentos do ativo que estava se vendendo do Espírito Santo
na época 12 dólares, que pudesse ter a variação cambial. Com isso, na ação civil originária no 2178, o ministro Barroso, entendendo que o Espírito Santo realmente estava sendo lesado, chamou as partes para um acordo, para o entendimento, isto é, entre o governo do Estado e a União. A União não quis conversa, porque disse que tinha sido assinado um contrato, se o governo do Estado assinou mal, o problema era do Espírito Santo. O ministro, então, tentou um acordo. Está aqui no requerimento para todos os deputados que, a partir de hoje, com a leitura, têm entendimento e têm a leitura fácil. Entendeu, então, que deveria se dividir o prejuízo de 521 milhões. A União não aceitou. Recorreu da decisão da liminar do ministro Barroso. E fomos atrás do dinheiro, senhor presidente, vou concluir, e encontramos no Supremo Tribunal Federal que a ação estava parada. O que nós estamos pedindo aqui é que os deputados se levantem para ir atrás, como litisconsorte, ou junto ao Ministério Público Estadual e Federal, que são os guardiões do dinheiro público e da dignidade desse país e desse Estado do Espírito Santo, para correr atrás. Aqui houve a intervenção do Sindicato dos Transportadores de Carga, Transcares, que elaborou esse projeto, encaminhou para o governo do Estado, e a PGE fez uma alteração, por isso que o deputado Gildevan Fernandes pediu vista para que fosse corrigido essa distorção, e também não ia fazer sentido, porque o projeto só ia ter validade após sentença transitada em julgado. Então, isso aí ia ser procrastinado por N anos para poder ser colocado em prática. Agora, eu faço um registro aqui e quero pedir ao líder do governo, ao vice-líder do governo, que atentem para isso. Nós, deputados, fazemos projeto de indicação. Não vem nenhuma resposta para os deputados. Nenhuma resposta. O Sindicato dos Transportadores de Cargas, que é um sindicato muito benéfico para o Estado do Espírito Santo, que representa os transportadores de carga, eles elaboraram a duas mãos, Fazenda e o sindicato, e o projeto já está aqui construído. E parabenizo o sindicato por isso. Agora, eu quero que tenha a mesma atenção para os deputados dos projetos indicativos nossos, porque nós mandamos para lá e nem resposta nós não obtivemos. O governo, na verdade, acertou na mosca. Isso já era para ter sido feito há muito tempo, porque as pessoas, motoristas, essas pessoas andam no transporte, transportando mercadorias, e muitos são assaltados, amarrados e às vezes mortos. Por quê? Porque o bandido, quando assalta o caminhoneiro, principalmente, com uma mercadoria de valor razoável, ele sabe que ele vai assaltar aquela mercadoria, já tem a quem recebeu, o receptador, que é o comerciante. O comerciante vai receber, o comerciante bandido, porque quem recebe uma mercadoria roubada, na verdade, é mais bandido que o bandido que conseguiu, através da sua ação, principalmente nas estradas. De aproveitamento do refri.